E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre como analisar o gráfico, você vai aprender mais como entender os movimentos do gráfico, para você fazer as suas operações, sejam operações de compra, sejam operações de venda nas regiões do gráfico. Essas regiões, pessoal, são as regiões de ponto de liquidez onde todo o mercado busca. Olha que exaustão linda! Que exaustão linda, eu já vou entrar ali vendido naquela região. Então, você que está chegando aqui no canal, que quer aprender mais sobre como analisar com segurança, diminuir os seus riscos, ter entendimento técnico, lógico, saber realmente como operar um suporte, saber realmente como operar uma resistência, você é muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreve, ative o sino de notificações para que você não perca nenhuma aula, deixe aquele like que eu vou entender que você realmente quer aprender e vou trazer conhecimento técnico para você cada vez mais aqui, para você crescer em conhecimento, tá bom? Então, enquanto eu estou dando boas-vindas, você vai deixando o like, você vai ajudando o canal, vai se inscrevendo, vai ativando o sino de notificações. Movimento clássico, tendência chegando aqui em região de oferta, em região de resistência, faz um esforço sem resultado, correção ali na região. Tá lá. Simples de tudo, né, pessoal? Simples de tudo, ó. Região de oferta, preço faz esforço sem resultado, venda, né? Não tenho nem o que pensar aqui nessa região. Gráfico sai de uma região aqui, ó, de demanda, sai fazendo força no movimento, sai buscando região, rompe com muita força, apenas um pequeno pullback aqui em 50% do gráfico, mas vai buscar a região que tecnicamente é a região onde ele vai corrigir. Pelo menos fazer uma pequena correção, caso ele tenha o interesse de continuar o movimento. E aí não posso perder a oportunidade. É aqui mesmo que eu vou fazer a minha entrada. Tranquilo, né? Simples demais a entrada, muito técnica, sabendo exatamente a hora de negociar. Exatamente aqui, ó, nesse ponto de interesse do gráfico. Você saber localizar os pontos de interesse de acordo com o movimento do preço é de suma importância, porque o ponto de interesse não é só o seu ponto de interesse, é o ponto de interesse de todo o mercado. Então, se você souber qual é o ponto de interesse dentro daquele contexto gráfico, você já dá um passo largo para a consistência, e isso é de suma importância na hora de analisar o gráfico. Você que está chegando aqui que quer aprender mais, eu deixo inclusive aqui, ó, um e-book inteiramente grátis. É um e-book de 36 páginas, onde eu trago aqui os 16 padrões de vela que eu mais acho importante para que o trader aprenda. Deixo aqui também, ó, nos meus links oficiais do canal do YouTube, o link para você acessar o canal do Telegram e baixar. Você também tem o canal do Instagram para você acessar, seguir lá. Você tem meu WhatsApp caso queira tirar alguma dúvida, e tem também aqui o link de acesso ao treinamento Hunter. Treinamento este que, ao fazer a aquisição, você tem acesso vitalício, você recebe um e-mail, faz a sua senha e já começa a estudar. Abaixo de cada videoaula você tem acesso a esses links também, tá bom? Aqui, ó, ao acessar o canal do Telegram, você vê aqui, ó, mensagem fixada, clica sobre ela, abre os dois links para você fazer o seu download e estudar. Aqui, ó, Ricardo, ó, bom dia, Cadu, tudo bem? 2 entradinhas fazendo 3-0, tá bom para começar a semana, uma ótima semana para você. Para você também, Ricardo, ótima semana. Aqui é o Marcelo, ó. Assim como eu que está na luta pelo conhecimento técnico e vislumbrado viver deste mercado, não desista, persista. Entradinhas hoje 4-1. O Marcelo estava comentando para mim hoje, né, que há um tempo atrás ele ficou sem entrar ali e acessar o Telegram, ver os resultados dos alunos, e aí ele falou assim, olha, depois de um certo tempo que eu fiquei sem acessar, e quando eu acessei, a minha visão gráfica, olhando os resultados dos outros alunos,
como fica claro os movimentos, como fica tudo claro em relação àquilo que eu estou estudando. E é isso, pessoal, é um processo técnico onde você vai crescendo em conhecimento e vai sabendo o que vai fazer, tá? Aqui o Anderson também, ó, batendo meta aqui em OTC na virada da noite aí. Não existe gráfico fácil, existe técnica bem aplicada. Exatamente, Anderson, é isso aí. Aqui também o Claudemir, ó, boa noite, professor Cadu, fazendo algumas análises dentro do contexto gráfico. Perfeito, Claudemir, muito bem também. Já entendeu muito bem a proposta da análise gráfica. Aqui é o Eduardo, ó, ele é lá de Angola. Meu abraço a todo o continente aí, africano de Angola. Eu tenho alguns alunos em Angola, alguns alunos aí no continente africano. Meu abraço. Olha só o Eduardo, olha que sequência linda, ó. Mandando bem, pessoal. Análise gráfica não tem fronteiras. A técnica é a mesma, seja falando em português brasileiro, seja português de Portugal, seja na língua francesa, alemã, inglesa, não importa. A técnica é a mesma, o mercado é o mesmo, o ser humano é o mesmo, pessoal. Entenda isso, ó. Então, aluno lá mandando muito bem, obrigado por tudo, análise gráfica é vida, é isso aí, Eduardo, um abração aqui diretamente do Brasil. Alex aqui, ó, mandando sua entradinha, correção perfeita, tá lá. Aqui o Marcos, ó, trabalhando 50% dos canais, como eu ensino. O Luciano aqui batendo meta, ó, falando feliz demais em fazer parte do treinamento. As aulas que eu subo aqui para o canal, né, como a Camila aqui, ó, batendo meta. Meus parabéns, Camila, meus parabéns. Camila mandou resultados hoje também já, né, Camila? Parabéns aí pelos resultados. Então, basta você acessar o canal do Telegram, baixar. Você pode acessar também aqui, ó, Cadu Rinaldi, esse aqui é o meu Instagram. Você pode acessar o Instagram, o meu Instagram, né, pessoal, seguir lá. Pode mandar uma mensagem caso tenha alguma dúvida a respeito de algo. O pessoal entra perguntando bastante do treinamento, perguntando sobre o treinamento. Pode entrar em contato sem problema algum, mandar sua mensagem que eu vou responder com o maior prazer. Aqui você vê também um link, resultados de alunos. Aqui você vê o link de acesso ao treinamento. Meu WhatsApp também está bem aqui. Lembrando que ainda está com 60% de desconto todo o treinamento, tá bom? Uma vez acesso vitalício e suporte diretamente comigo, tá bom, pessoal? Bom, recadinho dado a esse respeito, vamos voltar aqui para análise gráfica. Então, como eu estava falando para você, quando você tecnicamente conhece e sabe o que está acontecendo no gráfico, as coisas facilitam um pouco mais, as coisas facilitam muito, não é um pouco mais, facilitam muito. Você começa a ter a convicção e o entendimento lógico, técnico, de como fazer o seu trade de forma correta. Quando você vê, por exemplo, um ponto de interesse como esse, onde foi essa região de correção. Quando eu abro um próximo gráfico, ó, vamos lá, vamos para um outro gráfico, Euro GBP, Euro JPY. Eu abro um próximo gráfico, eu já começo a ver o quê? Pontos de interesse. Então eu já consigo entender uma movimentação do gráfico. Se eu vejo um ponto de interesse gráfico nessa região, o que eu posso esperar desse gráfico? Eu posso esperar desse gráfico que ele busque regiões que sejam regiões compatíveis com aquele contexto. Tem alguma coisa clara para eu fazer no gráfico? Se tem algo claro, eu posso continuar fazendo o movimento. Se não tem nada claro, eu fico fora do movimento. Conseguiu entender? Então, praticamente, é isso que acontece com o gráfico quando existem esses movimentos técnicos. Então, eu posso entender realmente se o gráfico ele quer fazer um movimento técnico ou eu vou ficar de fora desse movimento técnico entendendo que ele não tem vontade de fazer o movimento. Como agora, aqui o pensamento é compra nessa região. Dentro de um movimento técnico, dentro de um movimento lógico.
Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa também é professora aí no meio secular, né? E eles estavam falando, eles estavam comentando comigo, você já reparou que toda prova de admissão que você faz em um vestibular, seja um RH de uma empresa, seja até para uma carteira de motorista, né? Você precisa passar por alguns exames técnicos, lógicos, que mostra que você tem um raciocínio lógico, que você consiga raciocinar com lógica. Você já percebeu isso? Tudo que você faz tem isso. Por quê? Porque o ensino, ele precisa te preparar, isso aí é na escola, né? Deixa eu fechar aqui para você ver, vai fechar, tá lá. Na escola, o ensino tem que te preparar para você ter um raciocínio lógico, ou seja, você tem que raciocinar a respeito daquele assunto e tecnicamente, com entendimento, você tem a sua conclusão. Só que de um tempo para trás aqui, parece que você coloca lá qualquer perguntinha lógica para uma pessoa fazer um entendimento lógico do assunto e ter a sua conclusão, parece que é uma dificuldade tremenda. Pelo menos o aluno brasileiro hoje, ele acaba não tendo esse raciocínio lógico e esse visual de razão naquilo que ele faz. Eu vou falar um negócio para você, pessoal, conversando com esse professor aí, se você for para qualquer país desenvolvido aí do mundo e você for estudar lá numa escola, quando você chegar e for estudar matemática, você vai muito bem, porque a matemática do Brasil é muito boa. Só que ela é diferente de todos os assuntos que requer um raciocínio lógico. Como assim? Porque a matemática, 2 e 2 são 4. É uma lógica, porém, você não precisa ter um raciocínio de entendimento e conclusão de um assunto. Diferente, por exemplo, de português, literatura, história. Então, todos os países desenvolvidos, eles são competentes em literatura, eles são competentes, por exemplo, em história do seu país, nessas questões onde você precisa usar tanto a lógica como a conclusão do assunto. Se tiver algum professor aqui acompanhando a aula, ele pode até falar um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, se eu chegar para alguém aqui no Brasil e falar assim, você conhece o Homer? Né? Você conhece o Homer? Eu acho que 90% dos brasileiros vão falar assim, conheço. Ele é aquele personagem dos Simpsons. Né? Desculpa, pessoal, pela gargalhada, tá? Desculpa aí. 90% vai falar assim, eu conheço o Homer, é aquele personagem dos Simpsons. Eu acho que 10% eu tô sendo generoso, tá? Mas menos que isso vai falar assim, eu conheço o Homer, já li algum livro dele, ele é aquele filósofo grego, tal, conhecidíssimo. Poucos vão, menos, mas muito menos que 10% vai falar que o Homer é um filósofo grego. Você que está aí no chat, você sabia que o Homer é um filósofo grego conhecidíssimo? Já leu algum livro sobre dele? Ou para você o Homer é simplesmente o Homer dos Simpsons? Bom, por que eu quero dizer isso para você? Porque quando a gente vai estudar, pessoal, qualquer técnica que seja, isso eu procuro trazer aqui para os alunos, para as pessoas que estão aqui no treinamento. Se você não tiver uma lógica de raciocínio nos seus estudos, para entender, por exemplo, que existe um ponto de interesse aqui no gráfico, isso aqui é um ponto de interesse, isso aqui é um ponto de interesse. A partir do momento que eu vejo um movimento de suporte, um movimento de resistência, gráfico trabalhando em 50% do movimento, eu vejo ele trabalhando aqui em cima, logo existe uma lógica de que ele quer buscar essa região para depois fazer o caminho inverso para buscar a liquidez inversa da região. É uma lógica, é um raciocínio lógico. Cadu, mas ele não foi lá no ponto de liquidez, ele já retornou aqui. Se o gráfico fez ou não fez, isso não é a conclusão daquilo que nós buscamos na análise. Eu preciso entender um ponto de referência, um ponto de interesse onde todos tenham referência daquele movimento. Eu preciso entender realmente se o gráfico ele tem um interesse de continuar aquele movimento claro que ele estava demonstrando através do movimento anterior.
Então é isso que vai fazer com que eu tenha, no meu princípio de entendimento, que aí vem a questão da lógica e razão, o entendimento básico de toda a movimentação de um gráfico. Para eu fazer uma entrada comprado aqui, existe uma lógica. A partir do movimento que ele reverte e passa a fazer um outro contexto gráfico, existe uma lógica. Ou seja, eu não faço nada no gráfico sem ter uma lógica, uma razão. Entendeu? Os princípios do conhecimento técnico são a mesma coisa. Quando eu fiz essa entrada aqui em EURO-GBP, ó, essa venda aqui nessa região, existe uma lógica porque tem um ponto de interesse que é interesse de todos aqui nessa região. Quando eu faço uma entrada de compra nessa região buscando aquele movimento, eu vejo que existe um interesse de todos ali naquela região. Existe um interesse, existe uma lógica, existe uma movimentação. Agora aqui, por exemplo, ó, o EURO-JPY, ele está fazendo uma outra movimentação aqui. Ó. O que ele está fazendo aqui? Depois que ele foi não buscar aquela região total, ele inverteu o seu contexto gráfico e ele está fazendo aqui, ó, uma movimentação nessa região. Você já percebeu que ele mudou aqui quando eu pensei em comprar? Ó, ele foi até aquele ponto, ele já mudou o seu ponto de interesse. Você já percebeu que aqui, o gráfico também, ele já mudou um pouco aqui o seu ponto de interesse. Você percebeu que ele mudou o seu ponto de interesse? Se eu analisar o gráfico aqui, ó, se eu analisar o gráfico com um fundamento um pouco mais claro, eu vou ver aqui, ó, dentro desse ponto de interesse, eu já vejo um outro interesse gráfico. Eu já vejo uma outra movimentação lógica. Eu já vejo uma outra razão de entrada. Então, quando você vem para o treinamento, por exemplo, e você começa a aprender todos os princípios da análise gráfica, quando você vai fazer a sua análise, você analisa o gráfico como um todo. Você traz o gráfico da forma macro para micro. Você entende todo um contexto gráfico lógico para a sua negociação de entrada. Ou seja, é necessário você entender todo o princípio que está por trás para poder operar um suporte e resistência. Vai fechar essa entrada. Tá lá, ó. Perfeito. Qual é a dificuldade que eu tive para fazer de trade nessa região? Eu tive alguma dificuldade, pessoal? Fala para mim aí, tive alguma dificuldade? O que eu utilizei aqui? Eu utilizei as técnicas da análise gráfica com raciocínio lógico. Eu entendi que existe um contexto gráfico acontecendo aqui. Eu entendi que existem regiões de ponto de interesse. Eu entendi como é que as tendências estão trabalhando. Esse ponto de interesse, pessoal, é a região, tá? Ponto de interesse é a região aqui, ó. Tem o ponto de interesse. Eu entendi como as tendências estão trabalhando. Eu entendi as tendências. Eu esperei um padrão de vela. Eu entendi o fluxo do mercado dentro de um movimento técnico. Ou seja, eu consegui compreender de uma forma lógica toda a razão do movimento. Tem gente que fala assim para mim, Cadu, qual que é a chave aí para você aplicar a análise gráfica para nós? Qual que é a chave para você ser tão assertivo e ter tanto conhecimento técnico? Primeiro, conhecimento se busca, sabedoria se ganha através do conhecimento. Eu só consigo fazer análise com lógica, eu só consigo saber como analisar o gráfico, ou só consigo operar o gráfico se eu tenho conhecimento. A partir do conhecimento, você vai desenvolvendo a lógica. Você entendeu? Eu estava contando toda a história aqui para você. Então, no treinamento, o que acontece?
Eu vou te dando um passo a passo, um emaranhado de conhecimento, onde você começa lá do início, lá da base. Você começa a entender o que é o mercado, por que utilizar análise gráfica, por que não utilizar fundamentalista e sim a parte técnica, por que os mercados funcionam dessa forma. Você vai se desenvolvendo desde uma lógica para começar a compreender a forma macro do mercado, para depois você ir entrando nas questões micro do mercado e fazer as suas operações, onde você vai conseguir entender toda a causa do movimento juntamente com a lógica. Por que a gente fala lógica do preço? Porque existe uma lógica para entrada ali, existe um raciocínio. O gráfico, dentre todos os princípios que você está aplicando para operar ali o suporte e resistência, para operar a tendência ali, toda a interpretação que você está fazendo no gráfico tem que ter uma lógica, tem que ter um porquê. Ele tem que partir de um ponto de partida. Ele tem que ter um meio no seu raciocínio. E ele tem que ter um fim no seu raciocínio. Isso é lógica. Você escolhe o gráfico correto, você analisa o gráfico correto e você faz o que? A sua negociação no gráfico correto. Então, tem 3 pontos aí. Você escolhe o gráfico, você analisa o gráfico e você negocia no gráfico. Todo esse emaranhado de sequência, existe uma lógica, onde nós estudamos onde? Na análise gráfica. Estudamos na análise gráfica. É um método que eu trago hoje no treinamento com base na análise gráfica. Você vai entender esse raciocínio. E aí você vai lá e faz o quê? Faz a sua negociação com tranquilidade, com entendimento, com raciocínio lógico, com calma, disciplina, sabendo como interpretar o gráfico, entendendo qual é o ponto de interesse. Aprenda como analisar o gráfico para operar o ponto de interesse nas regiões de suporte e resistência. Esse ponto de interesse, pessoal, ele está todo momento marcado no gráfico. Quer ver? Vou mostrar para você. Euro-GBP. Euro-GBP. Qual é o ponto de interesse aqui, Euro-GBP? Essa região de topo. Ainda é. Por quê? O preço não conseguiu romper essa região. Ele ainda é um ponto de interesse. Euro-JPY. Qual é o ponto de interesse de Euro-JPY? Região de fundo, região de topo. E aqui fica claro, fiz entrada continuando tendência buscando região de topo, quando ele chega a fundo, faço entrada em fundo, demanda buscando região de topo. Eu já sei onde são os meus pontos de interesse, eu já sei como operar o gráfico. Eu preciso só raciocinar de uma forma lógica, como eu esperei o gráfico fazer o movimento, ir lá e fazer a minha entrada. Conseguiu entender? O gráfico não é força nem violência, é conhecimento técnico. Você não vai movimentar o gráfico aqui. Você não vai colocar força do seu braço na movimentação do gráfico. Você precisa raciocinar. Você precisa ter conhecimento técnico de como analisar o gráfico para operar o ponto de interesse em suporte e resistência. Quando você conhece tecnicamente toda a movimentação, quando você tem o conhecimento técnico necessário, você sabe muito bem como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência. Você sabe se posicionar no gráfico para esperar o momento certo de fazer uma entrada, para aplicar um padrão de entrada, para aplicar um padrão de vela. Os padrões de vela eu deixo aí, pessoal, para você. Padrão de vela aqui nessa região. Qual é o padrão de vela nessa região que eu fiz uma entrada? Exaustão. Padrão de exaustão. Qual é o padrão de vela que eu fiz nessa entrada aqui? O movimento aqui. 1, 2, 3. Que eu falo todo dia para vocês. Qual é o padrão de vela que eu fiz na entrada aqui? A estrela da manhã. Eu não guardo muito nome, mas a estrela da manhã. São padrões, pessoal. Isso aqui é um padrão de entrada. Isso aqui é um padrão de entrada. E esses padrões estão ali no e-book para você. Agora é claro, né? Não adianta você decorar um padrão de entrada, mas não saber como aplicar. É aí que vem a lógica do mercado.
É aí que é saber a causa do movimento, a lógica do preço. Saber o ponto de interesse, como operar o ponto de interesse ali em região de suporte e resistência. Aprender a analisar o gráfico para operar o ponto de interesse em região de suporte e resistência. Conseguiu entender, pessoal? Eu espero que a aula de hoje tenha vindo de encontro ao seu interesse também, aquilo talvez que você tenha anseio de aprender e que talvez tenha melhorado um pouco aí a sua visão no gráfico. Se você quiser aprender realmente, profundamente, ter um passo a passo, ter suporte diretamente comigo, para isso existe o treinamento, um valor irrisório, onde você tem acesso para a vida toda e o suporte diretamente comigo. Você que está aqui no YouTube, quer continuar aprendendo, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like. Na hora de você deixar o seu comentário, escreva aí, lógica. Essa é a nossa palavra-chave hoje, lógica. Entenda que para você começar uma análise técnica, você começar uma análise, entender toda a movimentação, para fazer uma entrada, você tem que utilizar de lógica. A lógica dentro dos estudos da análise gráfica, claro. Você tem que saber o que é, como aplicar os princípios e entender a lógica por trás disso tudo. É isso que vai mudar a sua visão no gráfico. É isso que vai trazer a sua consistência. É isso que vai trazer os seus resultados. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Quer fazer parte do treinamento? Te espero aqui do outro lado. Para você que ainda só está aqui no canal do YouTube, amanhã eu te vejo novamente aqui, tá? Trazendo conteúdo para você. Mas para isso, deixe seu like, deixe comentário, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. É isso que vai me incentivar a trazer conteúdo para vocês. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, volto amanhã com uma nova aula, um novo trade. Fica com Deus, beijo no coração, fui!